Oi, turma, voltei, para a gente continuar falando sobre a questão da Revolução Russa. Nós tínhamos falado sobre aquela revolução, rebelião que ocorreu com os habitantes lá da cidade de Petrogrado, que hoje é São Petersburgo. Os habitantes da cidade se reuniram para se manifestar, para fazer uma manifestação contra o czarismo e não só em Petrogrado, mas em várias regiões da Rússia, e aí o czar acabou tendo que abdicar o trono, Nicolau II. Então acompanhe comigo a leitura. Aí começou o governo provisório depois disso. Com a abdicação do czar, os revolucionários formaram um governo provisório, que era liderado pelo menchevique. Vocês viram que existe a diferença entre os bolcheviques e os mencheviques. Alexander Kerensky era o líder. O novo governo adotou algumas medidas, mas manteve o país na guerra, o que não agradou parte da população. Ou seja, quando Kerensky assumiu o governo russo, ele tomou algumas medidas para tentar melhorar as condições de vida da população. Só que, ao mesmo tempo que ele tomava essas medidas para melhorar as condições de vida da população, ele tomou uma medida que não agradou parte da população, a maior parte, que foi deixar a Rússia na guerra. Ele continuou apoiando a participação da Rússia na guerra. A Rússia continuou na Primeira Guerra Mundial. Aí, em abril de 1917, Lenin retornou à Rússia, que ele estava exilado. Ele retornou à Rússia e apresentou aos bolcheviques, que era a maioria da população, os bolcheviques, o que ele chamou de as teses de abril. O que eram essas teses de abril? Era um conjunto de ideias e nessas teses de abril, ele defendia a retirada do país da guerra, o confisco das terras dos latifundiários, a ruptura com o governo provisório e a tomada do poder pelos sovietes. Não sei se vocês lembram quem eram os sovietes. Os sovietes eram conselhos formados por funcionários. Funcionários de uma empresa eram sovietes, os soldados eram sovietes, porque esses sovietes eles eram conselhos formados por cidadãos comuns, trabalhadores ali formados no seu local de trabalho. Então era um grupo formado por trabalhadores para lutar pelos direitos deles. Então cada grupo de trabalhador tinha o seu grupo de sovietes, tinha o seu soviete, que eram uma espécie de conselho. Em pouco tempo, as ideias de Lenin ganharam o apoio popular. E aí eu coloquei para vocês aí uma imagem de Lenin. O governo provisório estava entre os monarquistas e os sovietes. O governo provisório ele estava entre os dois. Os monarquistas pressionando para que a monarquia voltasse, o czarismo, e os sovietes pressionando porque queriam participação no governo. Eles queriam tirar a Rússia da guerra, eles queriam melhores condições de vida. E aí então esse governo provisório ficou entre os dois, nem estava agradando um, nem agradando os outros. E aí em outubro de 1917 ocorreu outra revolução, que é conhecida como a Revolução de Outubro. Os bolcheviques, agora sim, a maioria da população, os pobres, que eram liderados por Lenin e Trotsky, invadiram a sede do governo provisório em Petrogrado, a mesma cidade lá onde eles se revoltaram a primeira vez, e tomaram o poder. Lenin foi escolhido para presidir o Conselho de Comissários dos Povos. Então Lenin ele foi escolhido para ser o presidente de quê? De todos os conselhos dos povos. É como se ele fosse o líder, o que atualmente equivale a primeiro-ministro. Se tornou o primeiro-ministro, o líder do governo. Entre as primeiras medidas adotadas por Lenin estavam o quê? O confisco de terras da nobreza. Ele tomou as terras da nobreza e da igreja e distribuiu aos camponeses, uma reforma agrária. Ele fez a anulação dos títulos de nobreza, a simplificação da língua russa, a estatização de bancos, estradas de ferro e indústrias. As estradas de ferro, as indústrias, os bancos foram todos tomados pelo governo, agora pertenciam ao governo, não eram mais privados. A igualdade de direito entre homens e mulheres também. Em dezembro de 1917, o governo bolchevique assinou o armistício com a Alemanha e retirou a Rússia da guerra. Aí ele assumiu em outubro, a Revolução de Outubro. Lenin assumiu a liderança do país em outubro e em dezembro ele assinou um acordo de paz, um armistício. Não é bem um acordo de paz, mas um acordo com a Alemanha, para que ele não atacasse a Alemanha, nem a Alemanha atacasse a Rússia, que a gente chama de armistício. É um acordo temporário. E aí então ele retirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial.
em dezembro de 1917. E aí veio a Guerra Civil. Como vocês viram, tinham os bolcheviques e os mencheviques. E aí eles acabaram entrando em guerra. Eles acabaram se dividindo e acabaram entrando em guerra. O Exército Vermelho, que era apoiado pelos bolcheviques e liderados por Trotsky, Leon Trotsky, o Exército Vermelho e o Exército Branco. O Exército Branco era formado pelos contra-revolucionários, os monarquistas, aristocratas e liberais, apoiados por uma coligação de forças ocidentais, britânicos, estadunidenses, franceses e japoneses. Os bolcheviques eram representados pelo Exército Vermelho e aí entraram em guerra contra outro exército que era conhecido como Exército Branco. O Exército Vermelho ele ganhou a guerra, tanto é que a Rússia se tornou um país socialista. Vocês vão estudar mais na frente isso, mais detalhadamente. A guerra levou a Rússia à miséria, sendo necessária a adoção de medidas drásticas, como o confisco de cereais pelo governo, congelamento de preços e salários e uma severa censura à imprensa. Tudo isso para tentar livrar a Rússia da crise. Foi necessário tomar algumas medidas e essas medidas não eram muito boas para a população russa. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem de Trotsky aqui à frente, com o braço direito levantado, discursando para os soldados atrás. Ele era o líder do Exército Vermelho. Ele estava discursando aqui para os soldados do Exército. A Guerra Civil terminou em 1921 com a vitória do Exército Vermelho, como eu já falei para vocês. Cerca de 9 milhões de pessoas morreram em consequências diretas dos conflitos ou vítimas de doenças e de fome. Então, nesse período aqui em que a Rússia estava em guerra, período da Revolução Russa, até terminar a Guerra Civil em 1921, quando o Exército Vermelho ganhou a disputa, venceu a disputa, cerca de 9 milhões de pessoas morreram, em consequência do conflito, em consequências diretas ou indiretas, ou melhor falando, morreram em combate, ou então, por exemplo, pela devastação dos campos, a falta de alimentos, questão da destruição da agricultura. Então, tudo isso contribuiu para que a Rússia, quando terminasse a Guerra Civil, ela entrasse num estado não muito bom, E aí, depois que Lenin assumiu a presidência do país, de fato, depois que eles venceram essa disputa, ele teve que tomar outras medidas drásticas para poder livrar a Rússia de toda essa miséria e fazer com que a Rússia voltasse a crescer novamente. Após o conflito, a produção industrial estava reduzida a 18% do que era em 1913 e a agricultura a menos de 30%. Ou seja, depois da Guerra Civil, a Rússia estava produzindo muito pouco. Industrialmente falando, só 18% do que ela produzia em 1913. O que era para ter avançado foi diminuir, e muito. E na agricultura, ela estava produzindo apenas 30% do que ela produzia em 1913. Coloquei para vocês uma imagem de pessoas da época que viviam na Rússia, e se vocês observarem aí, vão ver que as condições, só pela imagem, pelas condições em que elas viviam, não eram muito boas, as roupas sujas, rasgadas, só demonstra um pouco da situação em que a Rússia se encontrava nesse período. E coloquei outra imagem aqui para vocês. A Revolução Bolchevique triunfou, ou seja, eles ganharam, eles venceram, mas o custo tinha sido imenso. Destruição, fome, miséria, desemprego, inflação. Eles venceram a guerra, mas tinha sido muito caro vencer essa guerra, A população sofreu bastante. E aí na próxima aula a gente vai continuar falando sobre a Revolução Russa, sobre o final, o nascimento da União Soviética, e outras características. Agora eu trouxe para vocês aqui uma pequena atividadezinha para vocês copiarem perguntas e respostas e depois me mandarem no meu privado do WhatsApp. Valeu e até a próxima aula.